Bom dia, família Viver em Cristo, é um prazer estar aqui com vocês. Nós temos um costume lá na Evo, de todo culto a gente tira uma foto com um amigo que está do nosso lado. Posso fazer esse desafio com vocês? Pega o seu celular agora. Cadê o seu celular? Tá aí? Eu sei que está com o celular aí, e é estratégico. Pega o seu amigo bem bonito que está do seu lado, a sua amiga, seu esposo, que veio para essa conferência tão profética e tão linda. Você vai tirar uma foto linda com ele, sabe aquela selfie? E vai marcar a sua igreja. Se quiser me marcar, pode marcar. Marca o pastor Marcelo, marca a pastora Nil. Vamos compartilhar, porque na manhã de domingo de hoje, você vai muito além do que florescer, você vai frutificar. Amém? Amém? Glória a Deus. Eu quero agradecer. Agradecer a Deus pelo convite. Agradecer a Deus pelo privilégio, de poder estar ministrando a sua palavra. O Senhor tem me levado para um novo tempo, me conduzido para um novo tempo, e eu glorifico a Deus. Eu quero glorificar a Deus pela vida da pastora Nil, pastor Marcelo. Nós conversamos um pouquinho ali enquanto tomávamos café, e eu olhando para eles hoje, eu acho que vai ser eu no futuro, Nós estamos pastoreando uma igreja ali em São Paulo, chama Evo Church. Se você ficar curioso, vai lá no Instagram, dá uma olhada. Eu e meu esposo, as minhas filhas. Agradeço a Deus porque hoje Ele me liberou, gente. Foi a primeira vez que Ele liberou sair de domingo, porque de domingo tem culto na igreja local. Então Ele está lá conduzindo as ovelhas e Ele me liberou para poder compartilhar com vocês esse tempo tão precioso. E o Senhor tem feito grandes coisas na nossa casa, na nossa família. Um projeto que começou no coração de Deus e que só tem crescido e expandido. O nosso alvo é transformar vidas através de Jesus. Eu acho que o seu também, né? Nós chegamos aqui na igreja e falei, gente, já me senti em casa. Já me senti em casa. Na Evo eu sou líder de mulheres também, assim como a pastora Nil, e é um grande privilégio cuidar de mulheres. Vocês são muito preciosas. Desde os tempos de Jesus, Ele caminhava com vocês e se orgulhava das mulheres discípulas que deixavam tudo para segui-los. E no tempo de hoje nada mudou, tudo continuou mesmo, hein? Tem discípulo aqui? Tem mesmo? Gente, vocês vão ver que o meu jeito de pregar é diferente, tá? Vocês precisam compartilhar comigo, combinado? É bem dinâmico. Eu vou chamar você pelo nome, você levanta e vem. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós estamos ali localizados em São Paulo, com uma igreja para 700 pessoas já. Começou há 4 anos. Quando o Senhor falou assim, pega a sua tenda e saia. Eu vou te mandar para um novo lugar, para um novo tempo. A gente saiu com medo mesmo, mas pegou a tenda e saiu. E o Senhor tem feito coisas tão lindas ali. Quantas famílias estão sendo transformadas? Nós temos um jargão que dizemos que nós somos a família Evo. E hoje eu vim visitar a família Viver em Cristo. Porque o reino é um só, o céu é um só. Amém? Nós vamos se encontrar no céu? Quem vai se encontrar comigo no céu? Glória a Deus. Coisa linda. Na próxima semana nós vamos ter a conferência de mulheres lá em São Paulo. A pastora compartilhou que terá um encontro de casais aqui. E eu louvo a Deus pelo privilégio de estar com vocês. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia aí já em Gênesis 49, é o primeiro livro da Bíblia, tá? Para quem não me conhece, eu me chamo Vanessa, sou a Vanessa Santos, tenho 40 anos, apesar de não parecer. Combinado? Cadê as mulheres aí? 40 anos não parece. Casada há 19 anos, com o mesmo marido. 21 anos juntos, caminhando, crescendo, pelejando, avançando e vencendo juntos. Temos 2 filhas lindas, é claro que é linda, Giovana de 18 anos e a Maria Clara de 16. Elas trabalham também no ministério, a Giovana agora se formou, vai começar teologia e a nossa família foi consagrada no altar. Quando uma família é alicerçada no altar, tudo à nossa volta muda. E é o que o Senhor tem feito na minha casa. Eu comecei a ministrar por um chamado do Senhor e eu vou mentir para vocês, gente, eu não queria. E quando a pastora falou o tema da conferência, eu falei, Jesus, eis-me aqui, E eu comecei a ministrar em rodas de mulheres. Tudo começou com um projeto chamado Amigas de Deus. E nós nos reuníamos em uma roda com 5, 6 mulheres. E ali nós compartilhávamos as nossas dores, compartilhávamos as nossas vitórias. E o Senhor edificava, ministrava, curava. E desde ali o Senhor falou, eu vou te usar para mulheres. E eu sempre falando, não. Senhor, eu não. Tem tanta gente aí para fazer. Eu não nasci para pregar. Todo o meu tempo de caminhada no Evangelho, eu passei por todos os ministérios. Mas o ministério que eu mais fiquei foi no louvor. Então eu amo o louvor. Gente, o louvor de vocês tão lindos. Que povo bonito, pastor. Glória a Deus.
E quando nós começamos a ir para onde eu fui, pro louvor, eu falei, vou ficar lá escondida. Vou me esconder no louvor. Até que o Senhor falou, filha, chega. Eu preciso de você. E a hora de dizer, eis-me aqui dói, gente. Doeu. Falei, Senhor, mas eu tenho que ir mesmo. Você tem certeza que o Senhor vai me usar? Eu falo do meu marido, que eu chamo de pastor na igreja, e em casa eu chamo de marido, que é difícil essa relação, não é, pastor? Eu falava, amor, será que é isso mesmo que Deus tem? Ele falou, você não enxerga. Aonde você está, uma multidão de mulheres te persegue. Existe uma unção sobre você que não tem como, não, é nítida. É nítida. Mas eu achava que eu não era merecedora dessa unção. Eu não me achava digna da unção. Talvez você que está sentada aí esteja falando, poxa, parece que ela está falando de mim. Eu não me achava digna, nem grande o suficiente para carregar a presença dele. Aí foi quando eu entendi que realmente eu sou pequena, que eu sou insignificante, mas a glória dele é maior na minha vida. E tudo que vocês vão ouvir hoje aqui é sobre ele. Eu falo sobre ele, eu canto sobre ele, eu vivo para ele. A minha vida é dele. O texto que eu quero compartilhar com vocês fica em Gênesis 49, a partir do versículo 22. Quem já abriu a sua Bíblia aí, vai passar aqui no telão, gente? Amém. Vamos ler juntos. José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus ramos correm sobre o muro. Os flecheiros lhe deram amargura, e os flecharam e o odiaram. O seu arco, porém, susteve-se forte, e os braços de suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do valente de Jacó, de onde é o pastor e a pedra de Israel. Pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará com bênção do alto, com bênçãos do abismo que está embaixo, com bênçãos dos seios de sua madre, as bênçãos de seu pai excederão as bênçãos de meus pais, até a extremidade dos outeiros eternos. Elas estarão sobre a cabeça de José e sobre a alta cabeça do que for separado de seus irmãos. Amém? Vamos orar consagrando essa palavra. Você pode interceder por mim de onde você está? Amém? Eu posso ouvir você orar? Amém, Senhor. Eu apresento a tua palavra. Talvez, Pai, eles olhem para esse texto e falem, eu já ouvi essa história. Centenas e centenas de vezes. Na escola bíblica, na salinha das crianças, eu já ministrei sobre isso. Senhor, mas a tua palavra diz que ela é um pão fresco e um pão novo. Que o Senhor possa alimentar a tua igreja, Jesus. Senhor, essa conferência não é da pastora Nil, não é da Igreja Viver em Cristo, essa conferência, cada um que está aqui essa manhã, o Senhor escolheu a dedo, Senhor. Que o Senhor possa ministrar os corações, Pai. Vai abrindo agora, Senhor, as mentes que estão vagando. Vai tirando todo o cansaço físico, nos deixa em alerta. Nós queremos reconhecer a tua voz, Paizinho. Fala conosco, enquanto o Senhor ministra, vai curando os corações, transformando as nossas vestes, faz algo novo na nossa casa, que nós possamos ser assim como José foi, frutífero. Eu profetizo sobre essa igreja, uma igreja frutífera, em nome de Jesus. Fala conosco, em nome de Jesus, e todos digam amém. Esse texto que nós acabamos de ler, o texto completo, se você puder ler em casa, de Gênesis 49, está contando o final da vida de Jacó. Jacó chega aos seus dias finais. Ele já prevê que ele vai morrer. E o que ele faz? Ele reúne a família toda. Ele chama todos os seus filhos, pelo menos os seus 12 filhos, os que faziam parte da tribo, e colocou eles à volta da sua cama. Eu fico imaginando a cena desse pai, já sabendo que vai morrer, e tendo que decretar uma palavra para cada filho. E para cada um ele declarou algo. Se você ler versículo a versículo, ele pegou o perfil do filho, ele exortou em algo, ele chamou a atenção de algo, ele mostrou qual foi a maior dor daquele filho, aonde aquele filho errou, aonde aquele filho acertou e aonde aquele filho vai estar. Jacó tinha um papel fundamental na vida dos seus filhos. Deitado à cama, quando chegou a vez de José. José, o filho amado. O texto conta 6 versículos sobre José. 6, foram 6 para poder falar do filho amado. Mas o que chama a minha atenção é que ele começa o texto falando, José é frutífero.
José é o quê? Frutífero. E ele continua falando sobre José e detalhando para nós as dores que José enfrentava naquele tempo. Em um tempo difícil, um tempo de fome, onde o Egito passava pelo seu maior momento, sabe? Era conhecido como uma potência. Eles estavam ali em famílias, era o final da história. Você conhece o começo da história? Esse é o final da história. José chega e o pai fala sobre ser frutífero, sobre ele ter rompido muros, sobre ele estar firmado à fonte e sobre os flecheiros. E eu quero trabalhar com vocês aqui esses 4 tópicos. O primeiro é estar junto à fonte. Qual foi o maior segredo de José? Estar ligado à fonte. Enquanto eu escrevi essa mensagem, eu comecei a escrever, compartilhei com meu esposo, porque ele me mentoria, ele me ensina muito. E tudo que eu vou fazer, eu falo, o que você acha, amor? E ele fala, não, vamos orar, Deus vai confirmar. E o Senhor me fez lembrar dos últimos dias da minha avó. Eu fui criada por uma senhora que já está no céu, já está com o Senhor descansando. Mas 2 dias antes dela falecer, é claro que nós não sabíamos que iria chegar a hora dela. Eu lembro de eu estar na casa dela, nós sentadas à mesa. Naquele dia eu fiz a unha dela, conversamos, ela brincou com as minhas filhas de boneca. E quando ela foi para a cozinha preparar o almoço, nós sentamos à mesa, eu, a Giovana, a Clara, e ela, enquanto cozinhava, ela profetizava sobre a minha vida. Ela enxergou coisas que eu não enxerguei. Ela enxergou o dia de hoje. Ela falou sobre o dia de hoje. Ela falou, filha, você vai fazer coisas que a avó não fez, mas porque eu orei por você, você vai viver. E as suas filhas vão ir além. Elas vão ir além. E ali a gente conversou. E a gente, nesse começo de casamento, eu tive muitos problemas conjugais. E ela falava assim, nunca deixe seu esposo. Nunca deixe sua cama. Quando você levanta da sua cama, em espírito ruim, deita nela. E ali ela começou a me corrigir. Pediu para mim silenciar. E eu não sabia que eram as últimas palavras dela. 2 dias depois, ela teve uma insuficiência renal, respiratória, foi para o hospital e não voltou. Mas aquelas palavras ficaram fincadas no meu coração. E se eu estou aqui hoje é porque eu sou fruto dela. Foi porque ela foi frutífica. Ela teve 17 filhos, 48 netos, tudo isso. Ela frutificou. Não frutificou? E glória a Deus por isso. Então, quando eu comecei a lembrar da cena, eu falei, Jesus, foi o que Jacó fez com os filhos dele. Mas qual é o segredo de José? Estar firmado à fonte. O que seria a fonte para mim e para você? Como é que você vai florescer se você não estiver ligada na fonte certa? Se você estiver ligada na fonte errada, você vai dar frutos ruins. Talvez até venenosos. Todos nós vamos florescer, vamos. É lindo florescer, não é lindo florescer? Maravilhoso. Agora os frutos, presta atenção. É escolha minha e sua. Quais são os frutos que você quer dar nesse tempo de florescer? Quais são os frutos? A gente pode olhar para as pessoas hoje e reconhecer o fruto que ela está carregando. Se foi um fruto de ódio, amargura. Qual é o fruto que você está mostrando para os outros? Você consegue reconhecer eles? Era nítido os frutos de José. Ele estava ligado à fonte. Aquele menino foi preparado pelo pai, ele conhecia a palavra, ele teve exemplos dentro da sua casa, ele não negociou o chamado mesmo estando em outra geografia. Se a gente voltar no começo da história, José com 17 anos saía para apacentar as ovelhas, ele não precisava ir, gente. Ele podia ficar em casa dormindo, cuidando de Benjamim, tranquilo. Qual é o jovem de 17 anos que eu falo assim, vamos lá apacentar a ovelha, ele vai querer ir? Eu tenho uma de 16, eu falo, filha, vamos estender roupa. Ela fala, mãe, tem que estender roupa. José, ele ia por conta própria. A palavra diz que ele estudou, ele buscava conhecimento, ele estava do lado do pai dele, ele amava o seu pai. Ele queria honrar o seu pai o tempo todo. E quando ele saía com os seus irmãos saíam para poder olhar as ovelhas. Lá vai José, eu fico imaginando José com um caderno na mão, olhando para os irmãos, porque ele era o mais novo daquela turma. Tirando Benjamim, que estava em casa, porque não tinha idade para trabalhar. Ele saía com um caderninho na mão, anotando tudo o que podia melhorar ou não no empreendimento do pai. José fazia isso. Ele era o menor, mas ele tinha a mente do maior. Ele podia ser o menor em idade, mas em sabedoria ele já era superior.
E isso começou a gerar o que nos irmãos de José? Quem lembra da história? O que os irmãos dele sentiram? Vocês já ouviram essa história, gente? Inveja, que mais? Ódio, ciúmes, rancor. Eu fico imaginando José saindo da porta e eles falando, lá vem ele, lá vem José, de novo. E todo dia ele ia com os irmãos apacentar as ovelhas e trazia o relatório todinho para o pai. Ele passava em casa, passava pela mãe dele, passava... Não falava para ninguém, mas quando ele chegava para o pai dele, ele falava para a pessoa certa. Olha, pai, a gente precisa melhorar isso. Naftali fez isso. Judá fez aquilo. Alguns pregadores dizem que eles são os 7-1, sabe aqueles que entregam? Eu costumo dizer que não. José era leal. E ele sabia que aquela empresa era para a família toda. Então, quando José dizia não para os irmãos ficavam revoltados. Como assim não? Como assim não? Você se acha o melhor? Daqui a pouco José começa a sonhar. Poxa vida, pastora, pois é. Quem que tem sonhos? Ele começou a sonhar. E José não sonhava com coisa pequena. Coisa difícil é a gente, né? A gente vai numa loja, a gente não quer as coisas mais baratas. A gente vai ver uma casa, a gente não quer... José só sonhava grande. O Senhor tinha colocado sobre ele esses sonhos. Os sonhos não eram de José, eram sonhos de Deus para ele. E quando ele compartilhava inocente. Ele achava que os irmãos iam celebrar com ele. O próprio pai, quando ele contou um determinado sonho, o pai falou, filho, se encontrou. Seus irmãos vão te matar. E mesmo assim ele não fechava a boca dele. Ele continuava falando dos sonhos e continuava servindo ao seu pai, servindo a sua família com amor e dedicação. Ele era muito dedicado em tudo que ele fazia. Ele era um ramo frutífero. Ele estava firmado à fonte certa. Qual era a fonte? O Senhor. Ele conhecia o seu Deus. O DNA dele não teria como mudar. Algo já tinha sido implantado. Quando a gente fala na escolinha das crianças, né? Ensina as crianças no caminho onde devem andar. É isso mesmo. Em algum momento, teu filho não vai estar mais perto de você. E aquilo que você gerou nele durante toda a vida, uma hora ele vai precisar. Ele vai precisar de tudo aquilo que você ensinou para ele. Você tem ensinado, ministrado os seus filhos na sua casa. Por muitas vezes a gente terceiriza. A gente joga tudo para a igreja. Não, aí na igreja ela faz. Na igreja ela faz o devocional. Na igreja... Não, lá em casa vamos fazer o devocional juntas. Juntas. Aceitamos a mesa e fazemos o devocional juntos. É o nosso papel como pai e mãe, dar provisão espiritual para os nossos filhos. Nós não sabemos o que nos espera no futuro. A gente abre a porta da igreja, parece que a gente está... Eu me sinto isolada, parece que eu estou numa bolha. E quando eu olho as notícias, eu falo, Senhor, o que vai ser? O que vai ser o futuro? O meu futuro está guardado no Senhor. E o seu também, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, a sua casa está guardada no Senhor. Os seus filhos, a sua família, os seus projetos são do Senhor. Mas fecha a boca. Não sai falando para todo mundo. Você conta para todo mundo seus sonhos, o que vai acontecer? Vão olhar para você com desprezo. Ah, lá vem ela, a sonhadora de novo. Ela gosta de sonhar. Ela se acha melhor que todo mundo. E Isaías 58:11 diz assim, o Senhor o guiará constantemente, satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol, e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Fonte cujas águas nunca faltam. Você tem noção disso? Vai estar todo mundo vivendo uma seca, mas você vai estar cheia da fonte. Não vai faltar. Para você não vai faltar, você vai ter para transbordar. Senhor, eu estou transbordando da fonte que flui de ti. Esse fluir do Espírito, gente, é necessário deixar. Quando nós falamos hoje, cantamos, te entrego. Entregar ao Senhor. Só entregando que a gente consegue fluir, não tem como. Por muitas vezes nós somos a barreira para o fluir do Espírito Santo. Nós clamamos, Senhor, me dá dons espirituais. Aí Ele dá dons espirituais e você não sabe o que fazer com ele. Você tem que orar agora, Senhor, me dá discernimento para que eu possa lidar com esse dom. Continua, não engaveta, não guarda. Pastora, o Senhor me usava em 1983. Eu sinto como mulheres, eu falo, Jesus tem misericórdia. A última experiência dela com Deus foi em 1983. Foi quando eu nasci. Nós temos que ter experiência com o Senhor todos os dias. É todos os dias.
O encontro com a fonte é diário. Quem tem encontro com a fonte diário fica até mais bonito, é um botox natural. É verdade. Não tem como, você pode estar passando o pior dilema. Problema financeiro, conjugal. Você dobra o seu joelho, tem tempo de quebrantamento, sente a presença dele, você sai de lá sorrindo, não tem como. Pelo menos comigo acontece assim. E sabe onde Deus fala comigo bastante? Na lavanderia e na cozinha. Eu digo que é um dos meus pontos principais. O meu secreto é na lavanderia. Gente, eu sou a louca da lavanderia. O meu marido chega e fala: Vanessa, eu tô na lavanderia. Como eu amo aquele lugar. O pessoal vai em casa e fala: tem alguma coisa diferente nessa lavanderia. É um lugar que eu passo muito tempo lavando roupa. É um lugar que eu aproveito pra adorar ele mais ainda. Então eu viro um altar na minha lavanderia e tá tudo bem. Meu marido fala: só você. Mas eu glorifico a Deus, porque a minha casa tem a presença dele. Eu entro no quarto das minhas filhas e eu sinto a presença dele. Será que você tem feito isso na sua casa? Aposto que Jacó, quando abria as cortininhas das tendas, da tenda dele, e olhava quarto por quarto dos filhos, e não era todos os quartos que carregava a presença. Ele tinha muitos filhos, mas nem todos carregavam a unção e a presença. José era um filho da esterilidade. Esterilidade. A mãe orou, o pai orou. Raquel queria muito aquele menino. Ela desejava. Ela fazia qualquer coisa pelo filho. Jacó chegou uma época que falou assim: minha filha, como assim eu não consigo te dar um filho? Você não me ama, meu amor não é suficiente. E mesmo assim, Raquel queria. E Deus honrou, deu José para ela. E José foi formado num útero estéril. Fica imaginando um útero estéril aí. Quem já conseguiu ver um assim? Porque eu já vi. É seco. Estéril. Como pode um útero estéril gerar alguém com unção de prosperidade? Foi o que Raquel gerou. Dentro daquele útero, talvez apodrecido, o Senhor lançou vida. Mas por um propósito. Tudo aquilo que eu e você geramos. Todos nós aqui, homens e mulheres, estamos gerando algo. O que Raquel gerou carregava uma unção de prosperidade. Aquela unção chamava atenção. Chamava atenção. O texto conta que Jacó deu uma túnica para ele. Imagina a túnica. Você que é mulher que vai no shopping, vê aquele vestido e não consegue comprar e fala: depois eu volto. Era bem esse vestido aí que você está imaginando. O pai dele foi lá, fez uma caixinha e falou: filha, esse aqui é seu. A túnica foi feita à mão. O povo já tinha inveja dele. Os irmãos já queriam dar fim em José. Aí lá vem o pai e dá uma túnica. Eu fico imaginando José saindo da tenda dele lá, todo feliz, com esse vento assim, sabe? E a túnica balançando. Lá vai José. José tá chamando a atenção. É José ou é a túnica que chama a atenção? O que vocês acham? Hein? José? Mas os irmãos achavam que era a túnica. Ficou com raiva. Nesse dia, o pai falou assim: deixa eles irem, e ficaram ali em casa. José com a túnica todo feliz de um lado pro outro. O Benjamim feliz com a túnica também. Porque nem todo mundo vai ficar feliz com as conquistas que você tem. E tá tudo bem com isso. Amém? E vai vir sempre dos mais perto, de perto de casa. É assim, é normal, gente. Não é só na sua casa, não é só na minha casa. Foi lá na casa de José. Deus deu um presente para ele. Os irmãos invejaram e falaram: não. Ah, não. Agora o pai passou do limite. Passou do limite. Eles foram para o campo. José foi atrás a pedido do pai. Quando José chega no campo, eles não estão no lugar onde eles costumavam ficar. E aquilo chamou a atenção de José. Ele continua caminhando, procurando. Eu fico imaginando o caminho que José fez até encontrar os seus irmãos. Ele não sabia o que esperava. Ele não sabia. Enquanto isso, está lá a turminha falando de José. Será que tem umas turminhas que fala de você? Será que tem um grupo do WhatsApp que fala de você e você nem sabe? Montaram um grupo só para falar de você. Você fala: Jesus amado. José não sabia. Ele era ingênuo. Ele chegou todo feliz, sorridente, com a túnica dele linda, maravilhosa. Quando os irmãos avistam ele, olha, presta atenção, quando o inimigo te avista, qual é o primeiro plano? Eu vou matar. O plano dos irmãos era matar José. Ele chega todo sorridente, talvez trazendo lanches para os irmãos, porque eu não imagino que ele tenha caminhado todo aquele caminho lá sem nada na mão, levado uma água, um refresco. Chega lá, qual é o plano dos irmãos? Arrastam José.
jogam ele em uma cova. Aonde que jogaram José? Foi numa cova mesmo? Qual é a semelhança de cova para um lugar que a gente abre e coloca uma semente para plantar algo? Qual é a diferença? Tem alguma diferença? Para mim, eu não vejo nenhuma. Eles lançaram José achando que iam matar José, mas eles esqueceram que José era uma semente. Eles não iam conseguir matar José. Lançaram, imagina o desespero daquele jovem. Imagina o desespero gritando: Naftali, Dan, Judá, vocês são loucos! Arrancaram dele a túnica. Quantas coisas foram arrancadas de você? Quantas coisas foram arrancadas de você? Arrancaram de você a esperança. Arrancaram de você até a sua fé. Arrancaram de você a alegria. Arrancaram de você a possibilidade de viver em família. Algo foi arrancado de você quando você foi lançado naquela cova. Eles não se preocuparam. Eles acharam que levando a túnica, eles iam colocar um ponto final na história de José. Posso te dizer? O que foi arrancado de você não colocou um ponto final na sua história. Não colocou um ponto final na sua história. A sua história está começando agora. Porque o Senhor faz isso. O Senhor fez isso com José, para mostrar a glória dele sobre José. Quando os irmãos chegam em casa com aquela túnica, eles acham um animal morto, molham a túnica. O segundo plano de Satanás é sujar suas vestes. Vou falar de você. Você que sabe, fulana, então não sabe de nada. Sabe aquele irmão? Gente, quando alguém chegar falando de alguém, você fala: querida, posso orar por você? Na hora, quando chegam falando de alguém também, eu falo: vou orar. Eu vou orar por você, não é nem por fulano. Porque essa história de vir contar algo pra você, vou contar pra você poder orar por ele. Você fala: não quero ouvir, porque quem precisa ouvir já ouviu. Eu vou orar por você. O nosso papel é colocar um fim na fofoca. Sujaram a túnica. Fica imaginando eles correndo naquele campo com aquela túnica cheia de sangue. José gritando no buraco. Olha isso, gente. Para uma flor nascer, ela precisou ser o quê? Semente. Ela precisou ser enterrada. Ela precisou de ser enterrada para poder florescer. Isso aconteceu com José. No desespero, eles desistem de matar, porque viu que ia dar muito trabalho. Naquela época era comum a venda de escravos. Pegaram o irmão e venderam para o Egito. E eu fico imaginando a cena de José dentro daquele cercado, né, preso. Porque o texto relata que ele ficou aprisionado e vendido. Que ele me fala por quê? O porquê que te perseguem tanto? Você tem uma resposta? O porquê querem te parar? Por que querem te matar? Por que querem sujar a tua túnica? Eles estão achando que vão parar o projeto de Deus na sua vida, mas eles não vão parar. Eles serão usados como flecheiros para que você avance. Você não vai parar, você vai continuar. Vão olhar para você e vão falar: não acredito, mas ele não foi dado como morto? Ele chega com a túnica. Aí o pessoal fala assim: mas cadê seu irmão? Rubem, cadê o seu irmão? Morreu. Morreu não. Está sendo vendido na praça do Egito. Diná, cadê o seu irmão, Diná? Ele morreu. Ele não morreu. Potifar viu graça nele. Está levando ele para o palácio. Rubem, cadê o seu irmão? Morreu. Ele não morreu. Ele está governando no Egito. Benjamim era pegado com o irmão. Benjamim, onde está o seu irmão? Ele morreu, dado como morto. Identidade rasgada. Eles acharam que a identidade dele estava ligada àquela túnica. Mal sabia Benjamim que ele estava preparando os celeiros para receber a família. O texto que Jacó conta
ele fala sobre muros. José teve que enfrentar alguns muros para continuar florescendo. Muros são limitadores da unção de Deus. Já tentaram me limitar tantas vezes. Eu mesmo já tentei limitar o agir de Deus na minha vida. Muros são as impossibilidades. Muro talvez seja a sua classe social. Muro talvez seja a sua conta bancária. Muro talvez seja a sua família, que você chega na sua casa e você fala, pastora, a senhora não sabe como... O muro talvez seja um diagnóstico médico, que você fala, poxa, eu queria tanto cumprir o meu exame aqui. Mas eu não tenho esse tempo. O pastor falou algo precioso. O nosso tempo é precioso demais. Decida gastá-lo no lugar certo. Eu decidi gastar na presença do meu Pai, proclamando o nome dele, levando as boas novas. José governando agora no Egito. Ele passa por tudo isso. Ele foi caluniado, foi invejado, foi esquecido. Ele passou por tanta coisa, ele tinha todos os motivos. Fala comigo, todos os motivos para desistir, não tinha? Agora olha para essa pessoa que está do seu lado e fala assim, você não vai desistir, não. Mas fala com voz profética, gente. Com essa coragem que tá, até eu vou desistir. Você não vai desistir, não. Esse muro não vai limitar o agir de Deus na sua casa, na sua família, na sua vida. José enfrentou os muros. Quando o Senhor falou para mim sobre essa questão da cova, sobre sementes e tantas outras coisas, para quem me acompanha na rede social e acompanha, já ouviu meu testemunho, tem alguém que já ouviu meu testemunho? Ninguém, só a pastora, glória a Deus, então eu posso contar. E tem muito a ver do que eu vivi, do que o Senhor fez em mim, essa palavra. Realmente, eu era uma semente que não deveria nem pingar. Minha mãe engravidou com 26 anos. Naquela época, uma gravidez solo era uma vergonha. Era vergonhoso uma gravidez solo. Minha mãe me criou junto com a minha avó e com todos os meus tios, então sou filha de todos. Todo mundo teve um pouquinho de influência na minha vida. E toda a minha infância, até minha adolescência, eu perguntava para minha mãe quem era o meu pai. Eu perguntava quem é o meu pai. Eu colocava ela contra a parede e falava, eu chorava. Quantas vezes na escola, pelas apresentações de escola, Dia dos Pais, sabe? Eu tinha que apresentar para quem? Para ninguém. Para ninguém. Aquilo me machucava. A minha infância inteira, eu corria atrás de alguém que jamais eu vou conhecer. Há 6 anos atrás, nos primeiros cultos da minha casa, o Senhor me deu um sonho. E nesse sonho eu vi a minha mãe em um lugar muito feio. E ela estava mais jovem, ela estava deitada no chão, nua, machucada. E eu não entendi aquele sonho. Foi uma das primeiras visões que Deus me deu. Foi esse sonho. Eu acordei, compartilhei com meu esposo, chorei. Ele falou, não há de ser nada. Tudo bem. E nós estávamos numa campanha em casa, a semana toda de oração. Quem conhece aqui aquelas irmãzinhas do coque? Ninguém conhece? Poxa, lá em São Paulo tá cheio. Aqui não tem? Eu já vi um monte aqui. Cadê a irmã na intercessão? Glória a Deus. Pastora meu. Até que uma irmãzinha do coque chegou lá no culto da minha casa, a gente na sala da minha casa. Meu Deus. Ela falou assim, a tua mãe disse que iria morrer carregando isso. Ela não iria te roubar. O Senhor te deu um sonho e você viu que a tua mãe passou. Foram 7 dias em cativeiro. 7 dias em cativeiro sendo abusada. Trancada em um lugar que ela nem se recorda. E desse abuso, ela descobriu uma gravidez. E quando ela chegou em casa, machucada, quem socorreu ela, gente, foi um travesti. Que ouviu o barulho, invadiu a casa. Ela estava sem roupa. Ele tirou a roupa dele e pôs nela. Quando me contaram essa história, parecia coisa de novela. Eu falei, não. Mas novela ruim. Como que ela pôde me amar? Como
continuidade a algo tão ruim. E ela me contando depois de 34 anos, eu descobri quem era o meu pai. E ela me contando, essa irmã me contando, eu falei, como eu vou falar isso pra minha mãe? Me fala, como que eu vou falar isso pra ela se ela tá escondendo? Deus preparou tudo, a gente sentou, conversou, eu orei por ela, pedi perdão, porque foram 36 anos culpando ela de algo que ela não tinha culpa. Eu queria um pai. Você acha que aquele pai era digno da filha que ele tem? Pois é. O Senhor transformou dor em amor, porque eu vou te falar, se tem algo que eu carrego é amor por todo mundo. O Senhor transformou vergonha em honra. Eu lembro do abraço que eu dei da minha mãe, pedindo perdão a ela. E me perdoa, porque o seu amor é maior do que o meu. Ela me abraçou, chorou, e ela falou, tua avó pediu pra me te contar antes de morrer, mas a mãe não teve coragem. Minha avó sabia de toda a história. E ela disse que quando ela chegou em casa naquele dia, com uma roupa toda estranha, com um casaco estranho, toda roxa, que o corpo ficou todo roxo. Minha avó colocou ela pra dormir do lado de fora, para meus outros tios não verem, porque imagina, ela tinha muitos irmãos. A revolta que ia dar. Passado alguns meses, ela descobre a gravidez e meu avô falou, vai tirar, você não vai carregar isso. A minha avó disse que orou na barriga dela. E falou, essa criança está marcando um novo tempo sobre ele. E nós vamos amá-la. Então eu floresci na dor. Se eu posso dar um tema para essa palavra, seria isso. Tem como florescer em meio à dor? Tem como? Tem. Hoje o Senhor me usa para poder alcançar mulheres que sofrem com um espírito de orfandade, falta de paternidade, falta de identidade. Eu sei quem é o meu pai. E mesmo nesse momento de dor, eu sei que ele estava lá. E ele me guardou desde o reino. Tem uma canção que diz assim, ainda no ventre, eu fui marcado em ti. E o sol da justiça brilhava sobre mim. Teu amor eu nem ouso explicar. O caminho a quem não tinha fé. Foi esse o caminho que o Senhor escolheu para mim. Eu valorizo esse caminho. Eu encontrei a paternidade de um Deus que me abandonou. Eu encontro nele a completude, a graça, o favor. Com 9 anos, eu já trabalhava como empregada doméstica. Morava de casa em casa. E tudo isso me forjou para ser quem eu sou. Tudo isso me forjou. Não tenha vergonha da sua história. Em algum momento você vai contar essa história para alguém. E essa história vai mudar a vida dessa pessoa. Porque por muitas vezes a gente olha para a pessoa e a gente não sabe de onde ela veio e qual é a história dela. Não é assim? Nós somos fáceis para julgar, para apontar um dedo, para dizer, ela não merece. Quem é ela? Quem ela pensa que ela é? Eu sei quem eu sou no Senhor. Eu sei quem eu sou no Senhor. José tinha todos os motivos para fazer o quê? Tratar todo mundo mal, ser arrogante. Agora ele tem uma capa nova. A capa dele mudou. Qual que é a capa dele agora? De governante. Gente, era a maior posição no Egito. Ele merecia estar ali? Merecia. Porque o Senhor conhecia o coração dele. O que fizeram com você não pode mudar quem você é. E o que fizeram comigo não pode mudar quem eu sou. Não tem como. A gente só entrega aquilo que a gente tem. José governando, uma grande potência, multidões vindo até o Egito para poder buscar o quê?
suprimento. Quem é que vai ter suprimento para entregar? José. O texto conta com detalhes que seus irmãos chegam na cidade, passam por uma grande fila, e enquanto isso eles negociam, era como se fosse um mercado grande, e José negociava. José tinha para dar se ele quisesse. Tem noção disso? Ele tinha para dar. Sabe aqueles que invejaram você, tramaram contra você, te colocaram numa cova, vão te ver frutificar, porque você ainda vai dar para eles. Você vai estar com seu cesto cheio, com um sorriso no rosto, vai entregar para eles cestos cheios. Os irmãos não reconheceram José. Os irmãos não reconheceram José. Não vão reconhecer você. Porque aquilo que Deus vai fazer na tua vida. Só 2 pessoas receberam. Mas glória a Deus, aquilo que Deus fez sobre a minha vida. Só Ele reconhece porque o DNA é dele. Parentes, famílias olham para mim e falam assim: eu não acredito que você deu certo. De onde você saiu? Era pra você ter virado, sei lá, sem pai, sem ninguém, morando de lado em lado, pra tudo que era canto, cuidando de um monte de crianças. Mas a minha avó tinha me ministrado desde pequeno. Eu temia um Deus, eu conhecia um Deus. Recentemente, há uns 20 dias, eu entrei em contato com uma tia minha, que eu não vejo há muito tempo, porque ela ficou chateada que eu contei o meu testemunho, porque eu fui empregada dela. Eu falei: perdão se a minha história te feriu, mas eu não tenho culpa, a história é fato. Contra os fatos não há argumento. Eu te amo e te agradeço. Sabe o que eu fiz? Eu pedi perdão e agradeci pelo alimento e pela cama que eu dormia. Eu me tornei uma dona de casa excelente, glória a Deus por isso. Porque eu comecei a treinar cedo. E tudo que eu via nessas casas onde eu passava, nos casamentos, eu falei: Senhor, eu não quero viver isso não. Eu não quero viver isso não. Cresci, casei, passamos por tantas coisas juntos. Por tantas coisas juntos. Por momentos de poda, que a poda é difícil. Onde nós tivemos que... Casamento é isso, gente, é anular algumas vontades para poder agradar o outro. É tentar ver o outro feliz, sem querer ser feliz o tempo todo, porque a gente é egoísta mesmo. É do ser humano. É ferro afiando ferro o casamento, não é assim, pastor? Meu Deus, é uns ferros grandes que vem. E glória a Deus por isso. Hoje eu louvo a Deus pela vida do meu esposo. Um grande homem de Deus. Um homem que me honra, que honra a sua casa. Que não tem vergonha da minha história. Agora fique imaginando a cara dos irmãos de José quando viram José chegando. Não reconheceram? José estava totalmente diferente, era uma outra pessoa. Mas dentro dele, o espírito dele era o mesmo. Aquele menino que adorava o Senhor enquanto apacentava as ovelhas. Aquele menino que honrava o pai. Que honrava o empreendimento da família, era o mesmo. Ele podia estar diferente por fora, mas aquilo que ele carregava dentro continuou o mesmo. O texto fala que Potifar conhecia o Deus de José, ele reconhecia que o Egito estava prosperando por causa da unção que estava sobre José. Você tem noção disso? O Egito é uma potência. Gente, é tantos deuses, eles adoram até gato. Recentemente nós fomos ao Egito e continua a mesma coisa. Eles adoram rato, gato, elefante. Eles reconheceram o Deus de José, porque José não negociou. José estava ligado à fonte, e José venceu o muro da inveja, do ciúme, da calúnia. Ele pulou. Sabe trepadeira? Trepadeira tem limite para ela? Não adianta, você corta hoje, amanhã ela tá lá. Não é assim? Lá em casa a gente plantou 2 pés de jabuticaba, gente. Quem gosta de jabuticaba aí? Coisa boa, né? Docinha. Aí venderam pra gente dizendo que era híbrida. Híbrida é aquelas que dão um fruto, outro pô. Tudo bem. Acreditamos, né? Que a gente acredita. Plantamos na porta da minha casa uma e uma lá no... Meu esposo é apaixonado por essa jabuticaba. E desde que a gente mudou pra casa, só deu fruto uma vez. Eu falei: ô Jesus, mas não era o tempo todo? A gente põe água, a gente aduba, a gente cuida, não é o tempo todo. Mas quando dá fruto,
A gente já vem com um potinho de vidro assim. É uma delícia. E o fruto que ela dá não é só para mim, é para a casa toda. Então o fruto que você vai começar a dar a partir de hoje, porque você vai estar firmada e plantada no lugar certo. Você está pulando um muro hoje. Ah, mas vai pular. Se você nem pular, eu te empurro. Você vai vencer essas limitações que têm tentado te paralisar os sonhos do Senhor na tua vida. Se José tivesse ficado parado, se lamentando na prisão, foi esquecido aqui na prisão, fopeiro, papel. Vão esquecer de você, mas o Senhor não vai esquecer. A promessa não muda. Todos os sonhos que José teve, ele viveu. E foi muito além daquilo que ele tinha imaginado. O texto conta que ele chama os seus irmãos, sem eles saberem que ele era o José. Prepara uma mesa linda e farta, porque eles estavam vindo de um lugar com muita fome. Crente come? Não. Aqui não come, né, pastor? Pizzas aqui? O povo come. Jesus, um dos crentes, acaba de almoçar e fala: o que tem de sobremesa? Não é assim? Se tiver pudim, então a gente dá glória e aleluia. José fez aquela mesa, fica imaginando com manjar, pudim, mousses. Prepara aquela mesa, eu acho que eles ficaram bem encanados. Eles entraram na casa do governador. O que esse governador quer com a gente? José chora, escondido. Agora José tinha a possibilidade de fazer duas coisas: prender todo mundo, matar todo mundo. O que você faria? Fala a verdade. Ninguém nem fala. O que você faria? Eu faria igual José, gente. Eu tiro do corpo para dar. Ele saiu e se apresentou. Porque até o nome dele foi mudado lá. Lá ele não era conhecido como José. Ele se apresentou como José. Eu sou o José. Lembra daquela semente que vocês enterraram numa cova? Frutificou. Vocês não vão ter nem trabalho para colheita, porque eu já colhi para vocês. Gente, José não existe. O texto diz que ele fala assim: meus irmãos, acalmem o seu coração, porque Deus me mandou primeiro. Deus me mandou primeiro. Tudo aquilo que a gente passa de adversidade é um caminho escolhido por Deus, para que a glória dele seja vista através de você. É difícil, não é? Em todos os lugares que José passou, ele falou: eis-me aqui. Na prisão, ele falou: eis-me aqui. No palácio, ele falou: eis-me aqui. Quando a mulher de Potifar veio dar em cima dele, aprontar para ele saiu correndo. Ele fugiu. Porque eu não vou envergonhar o meu Deus e nem o meu Senhor. Que caráter, que caráter. Sabe o que está faltando na nossa geração? O caráter de Cristo. Porque só quem tem caráter de Cristo faria o que José fez. José enfrentou tudo com muita graça. A gente contando a história assim parece ser lindo. Ficou aprisionado, apanhou, foi envergonhado, caluniado, arrastado de um lado para o outro, esquecido. Quantas vezes a gente se sente esquecida? Ai, me prometeram tal coisa, pastora, mas não fizeram. Falaram tal coisa, mas não. O Senhor não se esqueceu de você. Eu queria te convidar a se colocar de pé essa manhã, porque eu queria orar por você.